Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciamos a nossa oração. Muito bom dia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sonho, da vontade, da união, do sacrifício, do trabalho e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos Santa Rita de Cássia. A santa das causas impossíveis. Santa Rita de Cássia queria ser religiosa, mas seus pais escolheram para ela um marido como era costume na época. O marido escolhido foi Paulo Ferdinando. Não foi uma boa escolha, pois Paulo era um infiel no matrimónio e tinha o hábito de beber demais. Por causa dele, Santa Rita sofreu por 18 anos, período em que foi casada. O casal teve 2 filhos. Durante o tempo de casada, Rita demonstrou muita paciência e resignação por tudo que sofreu. Mesmo sofrendo, ela nunca deixou de rezar pela conversão dele. Por fim, a mansidão e o amor de Rita transformaram aquele homem rude e bruto. Paulo se converteu e mudou sua vida conjugal de tal forma que as amigas de Rita e as mulheres da cidade vinham aconselhar-se com ela. Paulo, embora verdadeiramente convertido, tinha deixado um rastro de violência e rixas entre alguns grupos da cidade. Assim, um dia, ele saiu para trabalhar e não voltou para casa. Santa Rita de Cássia teve a certeza de que algo horrível tinha acontecido. No dia seguinte, ele foi encontrado morto. Tinha sido assassinado. Seus 2 filhos, que já eram jovens, juraram vingar a morte do pai. Santa Rita então pediu a Deus que não deixasse eles cometerem esse pecado mortal. Logo os 2 ficaram muito doentes de forma incurável. Antes que eles morressem, porém, Santa Rita ajudou os 2 a se converterem ao amor de Deus e ao perdão. A graça foi tão grande que os 2 conseguiram perdoar o assassino do pai e morreram. Parece estranho, mas a morte dos 2 filhos de Santa Rita quebrou uma corrente de ódio e vingança que poderia durar anos, causando muito mais sofrimentos e mortes. Depois disso, Santa Rita de Cássia teve a certeza em seu coração de que os 3 estavam junto de Deus. Assim, tudo tinha valido a pena. Depois da morte do seu marido e dos seus filhos, Santa Rita entrou num convento para se dedicar mais perto a Deus. Dos sermões de um autor africano anónimo do século VI, que fala da unidade da Igreja, que fala todas as línguas, e na véspera da festa do Pentecostes, reflitamos sobre este texto tão antigo e tão profundo que anima a história da Igreja. Diz este autor africano anónimo:
os apóstolos começaram a falar em todas as línguas. Aprova Deus naquele momento significar a presença do Espírito Santo, fazendo com que todo aquele que tivesse recebido falasse em todas as línguas. Devemos compreender, irmãos caríssimos, que se trata do mesmo Espírito Santo pelo qual o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor haveria de reunir na Igreja de Deus todos os povos da terra. E como naquela ocasião um só homem, recebendo o Espírito Santo, podia falar em todas as línguas, também agora uma só Igreja, reunida pelo Espírito Santo, se exprime em todas as línguas. Se por acaso alguém vos disser: recebeste o Espírito Santo, por que não falas em todas as línguas? Devemos responder: eu falo em todas as línguas, porque sou membro do corpo de Cristo, isto é, da sua Igreja, que se exprime em todas as línguas. Que outra coisa quis Deus significar pela presença do Espírito Santo, a não ser que a sua Igreja haveria de falar em todas as línguas? Deste modo, cumpriu-se o que o Senhor tinha prometido. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo deve ser colocado em outros novos, e assim ambos são preservados. Por isso, quando ouviram os apóstolos falar em todas as línguas, diziam alguns com certa razão: estão cheios de vinho. Diz nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. Na verdade, já se haviam transformado em outros novos, renovados pela graça da santidade, a fim de que, repletos do vinho novo, isto é, do Espírito Santo, parecessem ferver ao falar em todas as línguas. A igreja onde se encontra o corpo de Santa Rita de Cássia. E continua o padre da igreja do século VI a falar do dom da unidade da igreja que fala todas as línguas. E com este milagre tão evidente prefiguraram a universalidade da futura igreja que haveria de abranger as línguas de todos os povos. Celebrai, pois, neste dia como membros do único corpo de Cristo, e não o celebrareis em vão se realmente sois aquilo que celebrais, isto é, se estáis perfeitamente incorporados naquela igreja que o Senhor enche de Espírito Santo e faz crescer progressivamente através do mundo inteiro. Esta igreja ele reconhece como sua e é por ela reconhecida como seu Senhor. O esposo não abandonou a sua esposa, por isso ninguém pode substituí-la por outra. É a vós, homens de todas as nações, que sois a Igreja de Cristo, os membros de Cristo, o corpo de Cristo, a esposa de Cristo. É a vós que o apóstolo dirige estas palavras. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
em Efésios capítulo 4, versículo 2 a 3. Reparai como, ao lembrar o preceito de nos suportarmos uns aos outros, falou-nos do amor, e quando se referiu à esperança da unidade, pôs em evidência o vínculo da paz. Esta é a casa de Deus edificada com pedras vivas. Nela o eterno Pai gosta de morar. Nela seus olhos jamais devem ser ofendidos pelo triste espetáculo da divisão entre os seus filhos. O interior da igreja, onde se encontra o corpo incorrupto Santa Rita de Cássia. E consagremo-nos ao Divino Espírito Santo nesta véspera da festa de Pentecostes. Santo Espírito de Deus, consagramos-te hoje todo o nosso ser, vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. Conduz-nos por teus caminhos, guia-nos com a tua sabedoria à vida plena de Jesus. Criai em nós um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos mártires. Enchei-nos com os vossos dons, santificai-nos com os vossos frutos, restaurai-nos todo o nosso viver, para que sejamos um canal do vosso amor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Cássia, onde se encontra a igreja, onde está o corpo de Santa Rita de Cássia. Santa Rita foi beatificada em 1627 pelo Papa Urbano VIII e sua canonização aconteceu em 1900 pelo Papa Leão XIII. Seu corpo permanece incorrupto na pequena cidade de Cássia, onde pode ser visitado de perto pelos fiéis. Hoje ela é reconhecida como a Santa das Causas Impossíveis. O túmulo de Santa Rita, onde o seu corpo se encontra incorrupto. Oração a Santa Rita. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio,
a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tendes o incomparável título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça de que tanto necessito. Não permitais que tenha de me afastar dos vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de obter a graça que imploro, auxiliai-me para que eu afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos, apresentai-o a vosso celeste esposo Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos um santo dia dedicado a Santa Rita. Bom dia a todos.